escutando? Sim, já tem. Boa noite a todos. Ai, meu Deus, olha lá. Estamos aqui já ao vivo, mais um dia de bate-papo na nossa página Comunidades em Reflexão, né? Mais um dia de troca de ideias, mais um dia de troca de experiências. E hoje, para nossa alegria, a gente tem duas militantes aqui, como a gente sempre diz no movimento comunitário, são a ponta da espada, né? A gente está aqui com a Lucélia Gomes, uma companheira do Instituto Sempre Mulher, já vou botar aqui ó, a notinha ali bonitinha aqui embaixo, com as descrições das nossas convidadas. Ela trabalha, ela atua lá na comunidade de Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. Então é um prazer, Célia, te receber aqui na nossa página Comunidades em Reflexão. Também é uma grande honra também receber aqui a Rosa, uma companheira militante comunitária do Partenon, né, e que tem uma atuação muito forte aí na saúde, né, faz uma atuação muito grande na questão do controle social, né, que realmente a gente não passa por um bom momento em Porto Alegre. Então a gente tem aqui hoje duas militantes, duas mulheres, que muito nos honra de estar aqui conosco, que vai ser um bate-papo muito bacana para a gente trocar experiências, né, a gente tem vários territórios, Sarandi, Partenon, né, a União de Vilas, Grande Cruzeiro está aqui, né, no território que a gente atua, então tenho certeza que vai ser assim muito rico e um aprendizado muito grande para mim também, para ouvir essas mulheres aí que fazem um trabalho de base, um trabalho tão necessário nas nossas comunidades. Bueno, feitas as apresentações aqui, as breves apresentações, eu vou passar a bola para vocês, e aí vocês podem começar a falar, enfim, fazer talvez um resumo do trabalho de cada uma, né, para o pessoal ir conhecendo também. Depois a gente vai falando sobre o movimento comunitário, sobre essa pandemia, né, essas pautas aí nos territórios. Já queria agradecer também o pessoal que está entrando aí conosco, né, que nos acompanha sempre, o Fabiano, companheiro lá de Eldorado, que faz um trabalho com esporte e juventude lá muito legal. Já tem a Kátia aqui, Fagundes, nos acompanhando, tem também o Kleber Moraes, companheiro de luta, faz um trabalho lá no território também, na Rede Solidariedade, tem em Curitiba, a Periferia Move o Mundo, também está sempre na luta. Então, gurias, eu passo para vocês a bola, vocês decidam quem vai começar falando, viu? E a gente faz, aí vocês se apresentam, e depois a gente vai seguindo o nosso bate-papo aí. Bom, eu não sei se eu deixo para quem foi apresentada primeiro, né? Iniciar. Passo a bola. Vocês decidem. Pode ser eu, então, não tem problema. O meu nome é Lucélia, eu trabalho na organização Sempre Mulher, já há 4 anos. Sempre Mulher é uma organização da sociedade civil, que fica no bairro Sarandi, já tem 18 anos de atuação, e tem como missão a promoção da garantia de direitos humanos e sociais, preferencialmente para a população afrodescendente em situação de vulnerabilidade. Hoje, a gente executa a política da assistência através de 2 serviços, que é da proteção social básica, que é o SAF, o Serviço de Atendimento Familiar, e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para adolescente na faixa etária de 14 a 17 anos. Esses serviços a gente já executa há mais de 10 anos também, então a gente é chamada hoje, com a nova legislação, a gente é antiga conveniada, atual parceirizada, né, com o poder público municipal, e também desenvolvemos projetos buscando editais, né, fundos, e o projeto mais recente foi o ano passado, que se chama Costurando Sonhos, para protagonizar o amanhã, e ele tinha como objetivo qualificar mulheres, até 10 mulheres, na área da costura e da customização, e aconteceu em parceria com o Fundo Baobá, o Instituto do Movimento Coca-Cola, e a plataforma Benfeitoria. Ele aconteceu através de financiamento coletivo na internet, e foram 9 meses de execução, e a gente sempre trabalha com
também projetos voltados para a geração de renda, então e capacitação. A gente já teve curso de informática, também já tivemos cursos na área da beleza para mulheres acima de 18 anos, e a gente segue na resistência aí. Acho que para início de apresentação é isso. Legal. Vai lá, Rosa. Então, eu me chamo Rosa Helena, né, como já foi apresentado aí pelo Fabiano. Sou moradora aqui do Partenon, né, na Vila São José, Chácara dos Bombeiros, né. Atuo dentro da área da saúde já faz mais de 15 anos, né. Iniciei o processo com o Fome Zero, no início lá, quando logo se iniciou o projeto, né, do governo Lula, e aí iniciou esse processo. Nós somos o segundo núcleo formado em Porto Alegre, para atender aqui na Vila Vargas 380 mulheres, pessoas, famílias, mas principalmente mulheres, né? Que a grande maioria, né, são donas de casas e chefes de família. Nesse interim, nós tivemos um pedido, né, de socorro dentro da linha da área da saúde, né? E essas famílias não tinham como buscar solução, porque fechava o posto, abria o posto, não tinha médico, não tinha medicação, não tinha nada, então estavam sempre tendo esses problemas. E aí o pessoal buscou a gente, eu digo porque não é a Rosa Helena só, né? Então a Rosa tinha um grupo de pessoas que trabalhavam, né? E nós fomos chamados para atuar dentro dessa área da saúde, onde eu me candidatei como conselheira local de saúde da unidade Vila Vargas. A partir dali, vendo que a necessidade era muito grande dentro dessa questão da saúde, como falei agora, necessidade de médicos, necessidade de enfermeiros, manter a unidade aberta para atender as pessoas com qualidade dentro, com uma atenção básica dentro da comunidade, né? A gente percebeu que tínhamos que estudar mais, e aí foi aonde eu me enganjei de cabeça. E hoje eu estou dentro do Conselho Municipal de Saúde como vice-coordenadora, coordenadora distrital de saúde do Partenon, já pela quarta vez já. Eu acho que é isso, a princípio, como uma apresentação Que legal, que legal. Mandar um abraço aqui pro pessoal que está entrando aqui, a Fátima também está sempre ligada aqui conosco, aqui na nossa página, Luciana Castro dando um oi, manda um recado, fala de nós aí, Rosa, diz a Luciana aqui. Com certeza, grandes lutadoras, isso mesmo. Aí, ó, são as promotoras legais populares da violência da mulher ou são da saúde? Olha aí. Aqui também a Vera Sintra, que a Lucélia conhece bem, a Vera entrando aqui, né, para participar da nossa conversa aqui. Fabiano também, companheiro ativo sempre nos nossos bate-papos aqui. Bueno, eu queria entrar, na verdade, já de sola, né, nessa situação que a gente está vivendo hoje em Porto Alegre, e eu queria queria ouvir de vocês, na verdade, como é que estão esses territórios que vocês atuam e conhecem muito bem, né? Essa pandemia, né? Esse coronavírus, toda a situação mudou, aprofundou ainda mais a realidade das comunidades em Porto Alegre, né? A gente sempre diz na União de Vilas que não trouxe nada de novo, apenas aprofundou aqueles problemas que nós já conhecemos e militamos e tentamos enfrentar a todo custo, né? Então a gente sabe que cada comunidade, cada território, ele está atuando de uma maneira como consegue atuar, né? Porque ainda que grande parte das demandas dos territórios são parecidos, mas cada território tem a sua característica, tem as suas demandas naquelas mais específicas, né? Cada uma tem a sua identidade, não tem como fugir disso. Então, só reforça a nossa ideia de a gente poder trocar essas experiências e saber como é que está ocorrendo esses trabalhos e como é que está essa situação da pandemia lá no Sarandi, no Partenon. Então, queria de início, ouvir vocês um pouquinho sobre o que vem mudando e o que interferiu na rotina das comunidades, essa questão da pandemia e também do trabalho que vem sendo feito nesse contexto que a gente vive hoje em Porto Alegre, tão difícil. Acho que pode começar, Rosa, porque eu comecei da outra vez. Tá.
Bom, a nossa rotina aqui, ela está bem precária, sabe? Para dizer, eu acho que não é mais nenhuma rotina mais, a coisa está difícil. O coronavírus, ela só veio acentuar mais o problema, né? E mostrar realmente o quão a saúde é frágil, não só no país, no município, no estado, mas nas próprias comunidades. Nós já tínhamos uma fragilidade de falta de profissionais, falta de médicos, tanto é que nós tínhamos em muitas unidades os mais médicos, né? Porque os próprios médicos brasileiros não estavam querendo atuar, né? Dentro das unidades, principalmente nas áreas mais periféricas, né? Então, nós estávamos tendo muita dificuldade nesse sentido. Quando os mais médicos chegaram, melhorou um pouco essa questão. Mas a população aumentando cada vez mais, as unidades cada vez mais fragilizadas, porque são unidades pequenas e sem suporte de dar a possibilidade de construir um pouco maior, né? Então, isso tudo já era fragilizado. Bom, com o coronavírus, só veio piorar, o Covid-19 só veio piorar, porque aquelas unidades que não tinham médicos, que tinham médicos já se aposentando, e é a grande maioria, 60% nós temos médicos estatais, e o que não são estatais são médicos que são a ponto de se aposentar já, né, e não podem ser colocados, né, repostos, né, só veio fragilizar cada vez mais. Então, nós temos hoje a unidade, vou dar exemplo da unidade a qual eu sou inserida, eu sou coordenadora, né, do conselho. A nossa unidade Vila Vargas, nós não tínhamos médicos até então, até uns 3 meses atrás. Começo de conversa, colocaram os mais médicos para a rua porque diziam que não eram bons, né? Mas trouxeram de volta agora. E aí inseriram 2 médicos cubanos na nossa unidade. O médico mal sentou um mês e já pegou o Covid-19 e já está afastado. A médica que nós tínhamos até então, cubana, ela foi transferida para Séries para poder apartar, né, um furo que lá também tem problemas do atendimento, porque faltava profissionais, então saiu essa nossa médica daqui, que era uma só, e foi lá para Séries, e veio um outro que eu não sei de onde, que apareceu agora essa semana. Né? Então, assim, ó, as unidades estão sendo preenchidas dessa forma, tira daqui, passa para ali, preenche dali, passa para cá, e fica esse vai e volta, e essa questão de trabalhar a atenção básica, a atenção familiar, fica difícil, porque tu não consegue fazer esse trabalho, né, quando tu tem essas idas e vindas de médico que acabam não conhecendo realmente as suas comunidades, porque eles estão perambulando, né. E com o coronavírus, então, nem se fala, porque 70% desse atendimento é o coronavírus. Os outros 30% é o atendimento em geral. A comunidade, a grande maioria, tem medo de ir até mesmo para uma vacina, o que dirá uma consulta. Então, tudo está... nós estamos tendo todas as dificuldades possíveis, não só da população para se inserir dentro do processo de estar indo no posto para, pelo menos, vacinar, no caso agora da vacina da gripe, nós temos um índice muito baixíssimo. Além de ter baixíssimos o índice de crianças vacinadas, a população também não está indo também vacinar. Então, está um caos. Por outro lado, a comunidade parece que tem dificuldade de entender que essa doença, ela mata, ela é perigosa, e ela está aqui na porta da nossa casa já, tanto é que um médico contaminado e uma enfermeira contaminada. Então, realmente, para nós aqui, já tá iniciando um caos. Várias pessoas contaminadas, né, históricos de várias pessoas contaminadas, então, contaminadas, eu digo assim, estão ainda em processo, né, de averiguar mesmo realmente se tem essa doença, mas suspeitas tem vários já. Não, queria continuar agradecendo o pessoal que está nos acompanhando, pedir, se possível, para compartilharem, né, no seu Facebook esse bate-papo, que possibilita que outras pessoas possam acompanhar e ter uma ideia do que está ocorrendo nos territórios de Porto Alegre, né?
Então, quem puder dar uma compartilhada aí vai ser muito bacana e ajuda a página também. Tem alguns comentários antes de passar a página, antes de passar a palavra para a Lucélia. Queria mencionar aqui, o Fabiano fala, né, elogiando vocês, que nossas queridas convidadas, esses trabalhos são fundamentais para que a comunidade cresça, sendo ajudada de forma voluntária. Que maravilha pessoas estarem dispostas para tal feito. Pessoal elogiando vocês aí, a gente fica muito feliz, porque realmente Obrigada. Essa é a lógica dessa página, ter pessoas que realmente trabalhem nos territórios, né? A Luciana aqui também mencionando, nessa pandemia muito se fala de higienização, tem que lavar as mãos, passar álcool gel, mas se fala da gente que aqui não temos água, nem para dar banho nas crianças, fazer comida, imagina para lavar as mãos nas crianças. Isso é um outro problema, depois a gente pode abordar aqui também, né? Como é que a gente vai falar em higienização se a gente tem comunidades que não tem água, como é o caso da Lomba, a gente tem na Vila Ecológica, outras comunidades da Grande Cruzeiro. Que também não. Como é que vai trabalhar nessa realidade a questão da higienização, né? Mas, Lucélia, comenta aí um pouco, companheira, como é que está a situação aí do trabalho de vocês aí no território do Sarandi? Sim. A Sempre Mulher, no caso, trabalha, então, como eu disse, executando essa política da assistência. Então, a gente já atende pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Esse número, ele aumentou, né? E eu acho que é importante dizer também que o Sarandi, ele está entre os 4 maiores bairros de Porto Alegre, né? Então, no mês passado, inclusive, saiu uma reportagem no Correio do Povo informando que ele estava entre os 4 bairros com mais casos, né, de coronavírus. Então, como é que a gente dialoga com essa informação e faz com que ela fique também clara, né, para a população que a gente atende? Então, nós inserimos em maio, mês passado, a gente inseriu uma pesquisa interna nossa, onde a gente traz esse questionamento sobre se tem ciência da importância do isolamento, se teve acesso à máscara, se teve acesso ao álcool gel, né? E se ficou sabendo se teve alguém próximo com alguns sintomas. Então, eles vêm trazendo, já apontaram alguns, inclusive, de óbito, né? Que ficaram sabendo de um óbito. E a coisa da máscara, né? O pessoal tem a máscara, mas aí não entende a importância, né? Ou pela questão também do incômodo, né? Que ela é muito incomodativa, né? E na rua não usa, né? Então, quando tem que acessar algum lugar, leva a máscara. Mas quando está na rua, no percurso, acaba não utilizando, né? Álcool gel também. Muitas pessoas que não conseguiram comprar, ganharam, ou então estão dividindo com a família, cada um se organiza da forma que pode. E quem não tem, está utilizando os outros produtos, né, de limpeza para poder se defender, digamos assim, né? Então, o nosso atendimento, a procura pelo serviço da assistência aumentou, sim. Nesses 3 meses, já, porque a gente está entrando no 4º, né, mês de pandemia, a gente já atendeu quase 300 pessoas. Então, a situação é bem calamitosa, né? E acho que, com relação à questão da saúde, é importante dizer que antes da pandemia, me recordo, que tinha um plano de concentração dos postos, né? A minha colega aqui, a Rosa, pode até me relembrar melhor, que dependendo de onde é que era a localidade, eles iam concentrar o atendimento num posto só, né? E também tem a questão do SMEF, né? Encerramento, que agora teve o retorno, o pessoal está sem vale alimentação, né? Então, isso faz parte desse processo de desmonte, né, das nossas políticas, da defesa dos nossos direitos, né?
E isso perpassa também pela assistência e a saúde, elas trabalham em conjunto através da rede, né? Porque os encaminhamentos ou vêm da assistência para a saúde ou da saúde para assistência, né? Dependendo dos casos. Então, é importante, sim, a defesa do SUS e a defesa do SUAS também, né? Dessa política, para que as pessoas tenham acesso a algum programa de benefício socioassistencial, né? Quando ela atende os critérios para acessar. Isso é direito. E essa informação precisa chegar nessas pessoas também. Então, a nossa ideia é que a gente possa também disponibilizar um carro de som para poder falar sobre a importância desse isolamento, mas de uma forma que as pessoas entendam, né? Porque a gente sabe que tem a informação circulando através de um carro de som da prefeitura, mas ela não acessa ali a vila, né, onde não tem asfalto. Então, isso o pessoal está trazendo também. A gente está perguntando se tem algum carro de som passando, se eles estão ouvindo. Então, sabem que na faixa está chegando a informação. E a gente sabe por quê também, né? Qual é a intenção? Porque com informação, a gente aciona, né, os nossos direitos. Então, quanto menos a gente ficar sabendo, menos a gente vai procurar. E é essa a intenção de muitos, né? Sabe que o caminho... O que vocês estão falando é muito importante, porque a União de Vilas ela vem fazendo um trabalho no território da Grande Cruzeiro, que vem nessa ideia também da rede de solidariedade, de poder ajudar na medida do possível que o movimento comunitário consegue fazer, mas junto com isso ela também pensa como é que pode tratar a questão educativa, que é tão importante. Claro, o alimento é fundamental, mas como é que a gente acumula forças a partir de todo esse cenário terrível que as nossas comunidades vivem hoje? E a União de Vilas ela vem pensando e trabalhando muito nesse sentido. Semana passada a gente fez uma ação ali na comunidade de São Gabriel, a gente distribuiu 400 alimentos. Mas o que a gente fez? A gente levou para lá ingredientes, né, as comidas, mas para fazer lá o almoço. Então, a gente articulou com outras lideranças do território para estarem juntos, para também fomentar esse sentimento de coletividade do movimento comunitário, para poder fortalecer a questão educativa, né? Porque é bem isso o que a Lucélia falou. A grande questão é como é que a gente trabalha a questão da conscientização das nossas comunidades, né? E daí a ideia do limão fazer uma limonada, né? A gente pegar esse momento que a gente vive, que é terrível, que é muito difícil, que a fome se aprofunda nas comunidades, mas como é que a gente consegue, junto com essa questão dos alimentos, a gente poder também trabalhar a conscientização das nossas comunidades? Eu acho que isso é um tema assim, fundamental, e que a Cruzeiro, vocês, a Rosa e a Lucélia, certamente acompanharam o drama, o mais novo drama do território da Grande Cruzeiro, que foi o canetaço que o Marquesã deu e fechou uma unidade de saúde de tronco em plena pandemia em Porto Alegre. Quer dizer, os números subindo, a gente chegando num ponto de saturação do sistema público de saúde, e o Marquesã fechando posto de saúde em plena pandemia. Um posto que atendia 33 anos aquela comunidade, que atendia milhares de pessoas ao longo do mês. Então, é muito difícil, porque a gente vive esse procedimento de sucateamento do SUS mesmo, né? Um momento tão difícil que deveria existir um trabalho ao inverso, que é fortalecer o SUS, fortalecer o Sistema Único de Saúde para que possa minimizar a tal da curva, né, e minimizar o número de mortes o máximo possível. Nós já passamos 40 mil mortos no Brasil. Então, é muito difícil esse momento, e que só reforça a importância de ter pessoas como vocês atuando nos territórios, né? Porque realmente o momento que Porto Alegre vive é muito difícil, né? É um sucateamento total. E eu acho a grande maldade é isso, eles sucateiam o SUS para depois dizer que o SUS não presta. Essa é uma estratégia deles, né? Eles sucateiam, eles estrangulam, a Rosa pode falar isso
mais ainda do que eu, lá no controle social, lá no Conselho Municipal, e eu sei que lá no Conselho Municipal vocês sofrem uma barra lá com esse governo, então é bom, de repente, tu nos trazer um pouco dessa experiência lá no controle social, Rosa. Eu queria só pegar um gancho da tua fala aí, que essa é uma linha de trabalho desse governo, desde que ele iniciou, né? As falas do Marquesan lá no início era de mudanças, e uma delas era as tais de clínicas de famílias, que vocês lembram, né? As introduções de clínica de família era para esse caso mesmo, que é o que está acontecendo agora, estão colocando em prática, se utilizando da pandemia, né? Para colocar finalmente em prática aquilo que nós do Conselho, quando podíamos atuar, porque agora com a pandemia nós estamos tudo trancado, mas não deixando de trabalhar, né? Nós continuamos trabalhando, porém, através dos processos 6, através das reuniões com lives, fazendo nossas reuniões e fazendo os encaminhamentos para o Ministério Público, fazendo as cobranças, tudo normal, né? A diferença é essa, estamos só por trás de um vídeo, né? O restante tudo nós estamos mantendo. Bom, mas aí voltando, esse governo está colocando em prática aquilo que ele sempre tensionou e que não conseguiam até então, antes da pandemia, porque nós travávamos ele, né? Nós dávamos sempre um jeito de, através de processos do Ministério Público, travá-lo e não deixá-lo ainda andar mais do que ele estava fazendo. Apesar de algumas coisas, ele passar por cima até mesmo do Ministério Público e colocar em prática, né? Dizemos agora no caso da clínica de família. A intenção deles ao construir essa clínica de família, e nós temos uma aqui no Campo da Tuca que está prestes a ser feito, né? Com a verba do Morialdo, deixar bem claro, uma verba que foi conquistada pela população, pelo Conselho Municipal de Saúde, através da Maria Letícia Garcia, que era até então nossa presidenta no Conselho Municipal, e que atuou muito bem dentro do Ministério Público, buscando e defendendo, né, o direito da construção de várias unidades, onde nós elencamos, enquanto coordenação, 8 unidades, a construção de 8 unidades, e que esse dinheiro foi utilizado indevidamente por esse governo Marquesan. Bom, aí ele está construindo essa clínica de família com esse intuito. Tentou várias vezes no início, e essa época era o Erno que estava aqui conosco, né, antes dele ir lá para cima, todas as tentativas de fazer com que a população acreditasse que a construção dessa clínica de família seria a melhor solução para atender a população, centralizando-a. Então, ele tentou negociar várias vezes, em várias reuniões do Conselho Distrital de Saúde, junto com outras unidades, onde a gente agrega 13 a 15 unidades, né? Mas do Morialdo são 7, 8 unidades. Tentou convencer que essas 8 unidades poderiam virar uma, e nessa uma unidade ele poderia estar dando 10 médicos para atender uma população de quase 300 mil pessoas. Ora, a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que não é verdade, porque na Restinga a gente está vendo lá o processo do que está acontecendo, e antes da Restinga, a gente está vendo o que aconteceu em São Paulo e Rio de Janeiro, né, com as clínicas de famílias que não funcionaram, né? Então, a gente vinha avisando. Bom, agora ele está colocando em prática tudo isso mesmo, né? E provavelmente ele vai conseguir se continuar essa pandemia, porque muitas coisas nos engessam, né? Então, mas voltando, a pergunta do Fábio, Fabiano, o que o Conselho está tendo hoje com esse governo? Todos os ataques possíveis. Começando lá quando a Letícia era a nossa coordenadora, hoje nós temos o Gilmar, né, que é o nosso coordenador, a perseguição começava pelos trabalhadores, não liberando eles para fazer a função deles, que é previsto dentro da lei dos conselhos, né, que é um trabalho como qualquer outro, estando lá dentro na Bom Jesus, estando dentro do PA, estando dentro do hospital, aonde for que esse trabalhador está, se ele for cedido e ganhou uma eleição dentro de uma plenária, ele pode atuar da mesma forma porque ele está atuando como saúde, né? Então, o que acontece? As perseguições eram dessa forma, não liberando o conselho para atuar. Como é que se fazia isso? Não liberando o trabalhador, não abrindo mão, né, para ele pudesse estar nos eventos, nos movimentos, nas perseguições de outras formas, fazendo que não tivesse um trabalho adequado dentro do seu próprio trabalho, né? Perseguições de vários níveis, né?
assédios morais terríveis, pedindo justificativas do porquê de não fazer o trabalho, de não responder os processos deles ou não assinarem a documentação que eles pediam, porque tem que passar pelo conselho, qualquer coisa que eles têm que pedir permissão, né? Então, quando a gente não assinava, se negava, eles cobravam de nós uma postura que eles tinham que ter primeiro, começando pela liberação dos nossos valores em dinheiro, que nos dava o direito de passagens para viajar para outros municípios, outras cidades, né, outros estados, para defender, né, várias situações, como situações da saúde em geral, né, conferências, por exemplo, né, que nós tivemos que pagar do nosso bolso. A minha passagem não foi paga pelo meu bolso, que eu não tinha, mas tinha o direito de receber, porque tem um valor no Conselho Municipal que me dá esse direito, mas ele não liberava. E aí o que aconteceu? Os sindicatos que nos liberaram esse dinheiro, nos ajudaram para poder ir lá defender, né, as políticas públicas tão necessárias, né? E nós, usuários, o que eles perseguem? Eles nos perseguem no sentido de não liberar passagem, não liberar os vale-almoço. Essa é uma forma de fazer com que a gente não ande, que a gente não saia, né, do lugar para poder estar, né, provocando, né, e buscando, né, os direitos dentro dessas situações. Então, são N casos que eles provocam, tentando nos boicotar, tentando nos cortar para nós não darmos continuidade. Mas qual é a surpresa deles? Nós continuamos, nós trabalhamos, nós conseguimos fazer o nosso trabalho. E tem outro problema também. Eles não estão liberando profissionais para trabalhar conosco. Nós temos a Joana, que se aposentou, nós temos 2 profissionais que ainda há em falta no Conselho, que é o nosso direito de ter esses profissionais atuando para nós, funcionários, é claro, né, mas atuando para nós, nos ajudar dentro da logística, né, das políticas, das coisas que a gente não entende, muitas coisas, né, precisamos dessas pessoas como setor administrativo, como a Catita lá, que é a nossa, da área de comunicação, né, então, o que eles fazem? Eles não liberam essas pessoas para trabalhar com a gente, então o trabalho acaba ficando em cima de pessoas que não cabem a eles. A Catita, por exemplo, faz trabalhos que não cabem a ela, mas ela faz. O José Luiz está até em cima de sobrevivado de tanto trabalho. Então, essa é a forma deles boicotarem o nosso trabalho para que não façamos as fiscalizações, as buscas ativas, as perguntas necessárias através do processo SEI, do porquê que eles estão demitindo enquanto IMESF não poderiam estar demitindo, mas sim tirando essa empresa, porque foi comprovado que era uma empresa ilícita, né, uma empresa que não poderia estar atuando, né, empregando, mas sim, os profissionais não têm culpa, então eles teriam que estar readmitindo de um outro processo, né? Então, quer dizer, todas essas coisas que a gente tem provocado e eles não aceitam. Mandar um abraço aqui para o Cláudio Marasquim, professor universitário, grande parceiro, militante dos direitos humanos aqui em Porto Alegre, faz um belo trabalho com os alunos e tem uma grande preocupação nesse tema que hoje em dia é tão perseguido, né? Deveria ser ao contrário, né? Qualquer sociedade deveria ter os direitos humanos como uma pauta quase que universal, né? Porque é o que nos faz avançar como civilização. Então, mandar um abraço para ele também, o Cristiano Vieira, a Patrícia Rosa também está aqui já. Lucélia, como é que está a situação aí? Oi? Não, queria só falar no sentido ali da fala da Rosa, que com relação a nós, né, a instituição Sempre Mulher, ela participa também do controle social, né? A gente participa do CONDUM, que é o Conselho Municipal de Direitos das Mulheres. Eu sou coordenadora do Fórum Municipal das Mulheres, que, dentre monitorar e fiscalizar as políticas para as mulheres da cidade, também traz como base as organizações da sociedade civil que vão ser inseridas para esse conselho, né? E é um conselho que não tem, que está lutando ainda por um fundo, né? Por recurso para poder executar a política das mulheres para a cidade. Então, tu vê, né? Conselho Municipal da Saúde
e o CEMAS, por exemplo, são conselhos que têm recurso, né? E a gente sabe que esse governo vem trabalhando intensificamente, a gente já disse aqui, para o desmonte, então, para o encerramento de alguns conselhos, né? E se o Conselho Municipal da Saúde, que tem recurso, passa por tudo isso, né? De não ter o seu suporte administrativo, né? De ser cerceado, os conselhos que já não têm recurso já trabalham nessa lógica de fazer o que a parte governamental deveria fazer, porque também existe a representação no CONDIM, são 14, né? 7 governamentais e 7 não governamentais. Então, há muito tempo essa representação não aparece, né? Não há indicação, a gente está eu estou na segunda gestão do fórum, né? E essa gestão agora, a última, 2019, 2022, ainda está aguardando a sua posse, né? A anterior teve que fazer uma posse simbólica também na base da luta. Então, a lógica é essa, né? A lógica é nos deixar sobrecarregado, é desmontar, né? Para que a gente não faça o nosso papel, que é a defesa, né? Que é levar a informação, que é participar das conferências, que é defender as nossas propostas, né? E isso é muito complicado, mas a gente segue, né? Quem sabe, assim, quem tem afinidade com isso, que é essa luta, apesar de tudo isso, né, de toda essa dificuldade e desse projeto, desse plano, né, deles, porque isso faz parte de um projeto, a gente vai seguir, né, lutando e buscando alternativas, no nosso caso, sobretudo para as mulheres, né, para as mulheres negras, que é para isso que a gente está aí, para oferecer alternativas e para defender, né? E eu só queria esclarecer uma questão, acho que uma pessoa ali nos comentários falou da questão voluntária. Eu sou uma trabalhadora, né? Então, só para ficar claro que a nossa instituição ela recebe um recurso e esse recurso inclui recursos humanos, né? Para ficar claro isso também. E eu queria comentar uma situação com relação ao Sarandi, que eu observo que vocês falam bastante da questão comunitária, né? Sarandi, até onde a gente sabe, não tem essa característica da Zona Sul, da Cruzeiro, dessa coisa mais comunitária, né? Que vai passando de gerações para gerações, né? A gente, quando a Sempre Mulher se inseriu no bairro Sarandi, ela foi pensada em cima de uma demanda da assistência, né? Por esse grupo de mulheres, mas que a gente entendeu que uma organização para poder pensar, que aí é a coisa da pesquisa, né? Pensar através da identificação das demandas, da necessidade das comunidades, né? Mas é interessante como é diferente, né? As nossas regiões, assim, e como que se transforma e como se considera... Ai, fugiu a palavra. Se fortifica, digamos assim, essa sociedade civil, né? E são trabalhos consolidados e respeitados, né? Que devem ser respeitados, né? E são respeitados. Acho que é isso, assim. Eu queria... Rosa, a Lucélia, quando falou em posse da gestão, eu me lembrei como é que foi a posse do Conselho Municipal de Saúde, quando a Letícia deveria ser empossada pelo poder público. Nós, do movimento comunitário, fomos participar daquele absurdo que foi aquela posse no pátio do prédio da saúde em Porto Alegre, porque simplesmente a gestão não aceitava um processo legítimo, democrático, transparente, e a partir de uma postura completamente autoritária do governo,
a posse do controle social de Porto Alegre, da capital do estado, teve que ser feita no pátio com uma viatura da Guarda Municipal. Te recorda, Rosa? Me lembro. Como se fosse, olha que ponto a gente chegou. Como Ficou se na fosse, história, né? Ficou na história. eu nunca mais vou esquecer isso. Quando a Lucélia falou para a posse, eu me lembrei na hora que veio essa imagem, nós sentados no estacionamento do prédio, ali sendo dado a posse para uma gestão do Conselho Municipal de Saúde, porque a gestão pública de Porto Alegre, da prefeitura, não aceitava aquela gestão. Então, olha o fundo do poço que nós chegamos, né? Quer dizer, há um retrocesso civilizatório, dá para se dizer, inclusive, de um governo não reconhecer a importância do controle social, não só não reconhecer, como tentar boicotar. Porque não estar junto era um dever do secretário municipal de saúde. Veja bem, seja de que partido fosse, seja de que gestão fosse, como é controle social, deveria estar lá presente para legitimar o ato. Isso. E não esteve. Então, eu acho esse é um dos capítulos mais tristes da história do nosso controle social de Porto Alegre. Eu não tenho a menor dúvida, porque realmente eu me senti envergonhado, sabe, Rosa e Célia, e demais companheiros e companheiras que nos acompanham. Eu me senti envergonhado por ser porto-alegrense e ter que presenciar aquela cena lastimável, né? De o governo, por uma postura completamente antidemocrática, tratar o conselho. Na verdade, que ali foi um prenúncio de todo o resto que o conselho vai passar, né? Foi muito triste, Alegre. Além de ser muito triste, né? Mas nós temos o lado positivo disso, né, Fabiano? A resiliência, né? Que foi mostrado ali que o controle social não é destruído assim. E principalmente um conselho com o poder que tem, que é o Conselho Municipal de Saúde, e com a história que ele tem, né? É um conselho forte, um conselho de respeito, é um conselho visto por todos os municípios e respeitados, né? Não só aqui, mas como fora a gente ficou sabendo até fora do país, é respeitado e muito falado sobre o Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre, no Brasil. Então, para você ver, um nome tão grande como esse, tão respeitado, e que a gente sabe que quem levantou muito dessa história, assim, eu sou obrigada a falar, e eu gosto de repetir, porque eu a tenho como uma mestra, né, da Maria Letícia Garcia, que é uma das pessoas que está há 20 e poucos anos, 28 anos dentro do Conselho Municipal de Saúde, né, que levantou, foi uma das peças, a gente sabe que estão várias pessoas, mas não tem como não lembrar o nome dela. Cruzeiro, né? Funcionária do Postão da Cruzeiro. Funcionária do Postão do Cruzeiro e está lá, resiliente, trabalhando, já se aposentando, mas está lá, na luta e vai continuar conosco, já falou, já apitou para nós que ela vai vir como usuária. E aí que não viesse, que não, meu amor, nós precisamos dela, né? O saber dela, o conhecimento dela, o poder que ela tem é imenso. Então, nós precisamos de mulheres guerreiras como ela e, principalmente, tem mais outra coisa, força com ela, é negra, né? Uma mulher negra, forte, né? Então, é de tudo de bom. Bom, mas voltando, realmente, nós tivemos um grande baque com esse governo e que veio mostrar para que ele veio mesmo, na tentativa de nos boicotar e não deixar nós termos a nossa posse, nós simplesmente dissemos, vamos ser empossados sim, e pronto, e acabou. Chamamos o Ministério Público, ele não esteve presente, mas mandou uma nota dizendo que nós estávamos corretamente certos dentro das nossas, todas dentro da linha, né, da posse, e tomamos a frente e fizemos ali na rua. Aquilo ali ficou na história, né? Se a tentativa era boicotar, acabou dando errado, porque acabou caindo na história de mostrar que é um dos conselhos mais fortes que existe, né, dentro do município. Então, eu acho que é por aí que nós temos que mostrar para esse povo a certeza de sermos essas pessoas resilientes, esses conselhos resilientes, né? E continuarmos na luta, né? Não desistir. É como outro dia eu vi uma liderança histórica da Grande Cruzeiro falando
ele pronunciou uma frase que eu achei muito interessante, muito simples, mas também muito profunda e simbólica, dizendo, Fabiano, nós temos que ser que nem massa de pão. Quanto mais bate, mais é. Eu fiquei pensando, mais ou menos isso mesmo, é isso que é lógico que deve nos permear e nos fazer estar junto nessa luta difícil em Porto Alegre, mas também bem nessa lógica mesmo de que não vamos arredar o pé e não vamos recuar o sentido. Eu queria pegar um gancho aqui, eu vou inverter as pautas, mas eu quero pegar um gancho do que a Rosa falou e queria trazer para o debate aqui, quando a Rosa menciona a Letícia enquanto uma liderança negra. E aí eu queria pegar exatamente esse gancho para a gente tratar aqui de um tema que hoje, mais uma vez, virou pauta mundial, que é o combate ao racismo, né? Principalmente pelaquela morte do George Floyd nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, infelizmente, é uma realidade absolutamente comum para nós, ver o racismo a cada dia matar pessoas, o Estado matar pessoas, o racismo se manifestar de várias formas. Ontem foi terça, teve uma entrevista do Silvio de Almeida, brilhante no Roda Viva, brilhante, eu não consigo achar outro adjetivo para ele, né? Ele lançou um livro que se chama Racismo Estrutural, que eu ainda não li, mas eu quero ler. E eu queria trazer isso para a gente refletir um pouco sobre essa questão do racismo no Brasil e aqui no Sul. Por conta de todos esses elementos, né? Outro dia, um menino foi fuzilado, mais de 70 tiros dentro da sua casa, do estado de helicóptero, metralhando as periferias do Rio de Janeiro. A gente, sabe, eu sempre digo o seguinte, eu sou branco que nasci e cresci na comunidade da Cruzeiro. Só que, para mim, quando a gente é criança nos territórios, a questão do racismo não entra na nossa agenda, digamos assim. Isso não é pauta de conversa, isso não é pauta de reflexão. Então, para nós, é mais ou menos tudo igual. Agora, depois que tu cresce, tu começa a refletir, aí tu começa a entender, mesmo eu sendo branco da periferia, não é a mesma coisa que um negro ou uma negra que vem da periferia. Na hora de disputar uma vaga de emprego, e não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas das universidades que apontam, há diferença. E a gente vê, né, nesses atos de violência que não é de hoje, que não é de ontem, toda essa situação de racismo tão triste que ocorre nos países do mundo, e no Brasil é um dos países mais violentos. Como é que vocês enxergam essa questão do racismo, do combate nos territórios, e como é que se pode pensar de levar essas pautas para dentro dos territórios para que a gente consiga refletir de forma coletiva nas comunidades? Sim, eu vou falar um pouco do que a gente, enquanto organização, faz, né? A gente já está introduzido nas nossas finalidades, né? Trabalhar as questões de relações raciais. Então, a gente sempre promove roda de conversa, seminário, e a gente sempre conta com a participação das pessoas que a gente atende, né? E, sobretudo, as mulheres, né? E as mulheres negras. Então, quando a gente fala disso, eu acho que a gente precisa observar quem são essas mulheres que não conseguem acessar o dito isolamento social, né? Que é o pessoal que trabalha empregada doméstica, diarista, a maioria das pessoas que trabalham na informalidade, que são as mulheres também, né? A gente precisa pensar também nas profissionais de saúde, que a maioria são mulheres também, e as que trabalham no nível intermediário, digamos assim, que seriam as técnicas, as auxiliares, também, na sua grande maioria, são mulheres negras. Então, é dessa estrutura que a gente está falando. E falar de racismo é isso, no caso, né? A gente precisa pensar, quando ele fala dessa questão, dessa estrutura, de quem sempre é afetado. É sempre a gente que morre, que perdemos os nossos familiares, né? E se não é pela violência policial,
são pelas comorbidades também, né? Pela diabetes, pela pressão alta. Então, a gente precisa trabalhar isso. Então, saúde da população negra também foi um tema que a gente trabalhou o ano passado, que a gente vai se reinventar para poder continuar disponibilizando, fazendo essas interações com a população que a gente atende, né? E para eles também, não é fácil falar disso, né? Eu, enquanto mulher negra, digo que não é fácil da gente falar desses momentos de racismo, que aí a gente fala do racismo individual, né? Do que eu já sofri, enfim. E dizer também que eu sou a pessoa viva que não conseguiu fazer esse isolamento, né? Que não teve acesso, porque nosso trabalho é essencial, então eu também nunca fiz o isolamento social, o distanciamento, então a gente precisa pensar nisso também, né? Acho que é um pouco disso. Rosa, eu acho que essa questão do racismo tem que ser uma pauta de todos, né? Negros, brancos, todos que não aceitam esse tipo de anticivilidade, né? Porque isso é difícil achar palavras para caracterizar uma coisa tão absurda que no século XXI a gente ainda tem que tratar dessas questões, e de fato temos que tratar. Outro dia eu estava lendo um texto, daí tinha uma frase da Angela Davis, que ela diz: não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, ou seja, a gente tem que realmente enfrentar essa mazela, essa situação tão triste do nosso país, e isso tem que ser uma pauta de todos, negros, brancos, índios, a população indígena também muito perseguida no nosso país. Eu acho que tem que ser uma pauta de todos, né, Rosa? Na realidade, sim, nós até temos dentro do Conselho Municipal um grupo que trabalha muito essa questão do racismo, do preconceito, né, principalmente com o negro. Eu sempre falo que eu sinto falta do indígena, eu tenho sangue indígena. Eu sempre lutei pelo negro, porque eu pensava uns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, eu pensava que eu tinha sangue negro. Acredito ainda que tenha sangue negro, sim, porque eu acho que duvido quem não tenha no Brasil alguém, a não ser que tenha vindo da colônia mesmo, né? Como no caso meu marido, que tem o pé realmente na Alemanha. Mas fora isso, todos nós que temos essa corzinha aqui, com certeza temos, né, o pé na África, como dizem, né? Então, com certeza, sempre lutei pela questão da linha dos negros. E sempre me inconformei com essa questão, porque eu nunca enxerguei isso. Eu sempre enxerguei que todos somos iguais, todos somos perante Deus, perante todas as coisas, somos as mesmas pessoas, o mesmo sangue, a mesma, né? Então, quando eu me deparei e descobri que eu tinha sangue indígena, né? Aí eu disse, bom, já tenho, agora eu vou ter que começar a lutar mais pelos indígenas e deixar um pouco os irmãos, né, negros de lado um pouco, e foi onde eu me afastei um pouco das reuniões do grupo de militante, né, pela linha negra. Mas, assim, ó, nós temos um grupo maravilhoso dentro do Conselho Municipal que atua maravilhosamente bem, mas a gente sente necessidade, sim, de que esse grupo se estenda dentro das comunidades. A gente percebe isso, e eu vejo aqui dentro da nossa comunidade o quão é grande a perseguição dos nossos irmãos. Nós temos colegas aqui dentro das unidades que, às vezes, vêm com falas, sabe, mostrando a diferença que eles são dados nas suas funções, né, por conta de ser de cor. Então, isso muito me dói, sabe, porque são irmãos da gente e que são pessoas tão magníficas, e mais, eu encontro dentro dessas pessoas um trabalho maravilhoso, um trabalho sem igual, um trabalho de coração, um trabalho de alma, sabe, e que se dedicam muito ao próximo, ao ser humano, seja lá quem for a pessoa que bater dentro da unidade de saúde. Isso em âmbito de saúde. Mas eu entendo que nós temos que estar falando, sim, sobre racismo, sobre preconceito, sobre essas diferenciações. Sim, não deveria, mas temos que falar, porque isso existe. Infelizmente, as pessoas taxam as outras pessoas pelo que ela é ou pela cor. Infelizmente.
Então, eu acho que é uma coisa que é uma bandeira que tem que ser levantada sempre e discutida muito. E principalmente nas escolas, sabe, nas associações, aonde houver possibilidade de estar discutindo isso, tem que ser discutido. É uma bandeira super importante. Eu acho que isso é muito legal e dialoga com a realidade mesmo das periferias, né? Porque eu penso que esse deve ser um papel do movimento comunitário também, né? A gente cada vez mais criar condições para que isso seja motivo de reflexão com as nossas crianças, com os nossos jovens, dentro dos territórios. Porque não, até hoje nunca entrou numa agenda, digamos, de forma profunda nas comunidades, debater a questão do racismo, né? E justamente para a gente não refletir nos territórios como um todo, isso aumenta e fomenta ainda mais o racismo, porque há um discurso por aí de que racismo não existe no Brasil. E esse é um discurso que mais fomenta a existência e a permanência do racismo. E a gente tem um governo, e aí eu dialogo com os companheiros aqui, mandar um abraço para o Luciano Cardoso, filho do Paulo Jorge, lá, uma liderança histórica do território também. Ele é da Mavitron lá, uma das principais instituições do território. Ele fala uma verdade mesmo, assim como o Fabiano, né? Eles fazem esse link, a Fátima também, a questão do racismo com esse governo que a gente vive hoje. Eu acho que isso realmente é muito... aprofunda demais essa questão do racismo no Brasil, porque nós temos um governo hoje que, de forma direta ou indireta, ele fomenta o racismo no Brasil. Né? Quando ele descaracteriza, quando o Silvio de Almeida ontem falou, né? O Silvio Almeida falou ontem isso, e eu gostei muito dele, da capacidade de sinceridade dele. Né? Ontem ele não teve minhas palavras, ele apontou, não, nós temos um governo no Brasil que não faz nada para combater o racismo, muito antes, pelo contrário. Então, eu me senti muito contemplado com a fala dele, no sentido de abarcar todo mundo, né, nessa questão de combate ao racismo. Eu acho que é muito importante cada vez mais ter essa capacidade de falar francamente sobre esses assuntos. E no território, a gente tenta, dentro das nossas limitações, fazer esse tipo de enfrentamento, né? Explicar o que é o tal do racismo estrutural, né? Que realmente toca na ferida, né? Que é uma coisa muito mais profunda do que o fulano é racista, então é só mudar a cabeça dele. Não, a coisa é muito mais grave, muito mais profunda, porque envolve o sistema que a gente vive no Brasil, que historicamente sempre colocou o negro como uma subclasse de ser humano dentro da sociedade brasileira. Eu acho que isso é terrível e é de embrulhar o estômago e deve servir digamos, a raiva ser transformada em energia, né, para a gente poder enfrentar esses racistas. Outro dia teve um ato de supremacia branca em Brasília, vocês recordam, né? Sabe? Não vi. Não, olha, dá vontade de realmente, eu que sempre fui do diálogo, mas aí eu lembro da frase do Mandela, a natureza da minha luta depende da tua, sabe? Naquela hora, cara, se depois de passar do limite vocês querem ir para a guerra, então vamos ir para a guerra. Sabe? Isso que desperta na gente, a repulsa, ter um ato de supremacia branca no Brasil, cara. Um Brasil completamente miscigenado e que deveria, no mínimo, honrar e reconhecer a história da população negra que realmente botou esse país de pé. Né? Se fala muito das culturas europeias no Brasil, que eu reconheço que teve a sua importância, mas quem colocou esse país de pé foi a população negra, que depois de ser escravizada ainda foi jogada na rua sem ter direito a um palmo de terra para poder trabalhar. Então, eu acho que são reflexões cada vez mais a gente precisa fazer e precisa trabalhar nos territórios. Né? Eu acho que é importante também dizer que o racismo é um problema que não é nosso enquanto população preta. Isso é um problema das pessoas da branquitude, que aí é importante dizer que a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de um sistema. Então,
falar de racismo não é algo que, no caso, vou falar de mim, né, não é confortável, né? Então, porque é o que eu vivo. Então, também eu acho que é importante dizer que quando tu falou ali do Silvio de Almeida, tu trouxe uma fala de que ele te passou a confiança, se não me engano, foi assim que tu falou, e isso, assim, quando a gente escuta, parece que soa assim, até que ele é confiável. Então, é uma coisa que é mínima, assim, sabe? No a gente falar e é se expressando, né? Um ato racista, a pessoa não precisa falar, às vezes, é só ela ter uma expressão também, né? Ela segurar uma bolsa, né? Porque a gente está passando, ela atravessar uma rua, e quando a gente está falando de institucional, é a gente não ter acesso, a gente não trabalhar com equidade, né? Para a gente ter as mesmas oportunidades, a gente está no mesmo pé de igualdade. Então, é importante dizer isso, que é sofrido muitas vezes, tá? Mas é necessário se falar, e agora, sobretudo com pandemia, com todos esses fatos, né? Esse fato que aconteceu nos Estados Unidos, né? A morte dessa juventude preta que só aumenta. E falando de Porto Alegre, no meu ponto de vista, isso aqui é invisibilizado, né? A gente sabe que tem jovens que morrem em Porto Alegre de violência policial também, mas isso não é falado da mesma forma a nível Rio-São Paulo, né? A gente também não está trazendo isso da forma que deveria ser trazida, né? E a gente precisa pensar nas nossas especificidades também. Nós, enquanto população preta, somos a maioria a nível nacional, mas a gente está falando do Rio Grande do Sul, a gente está falando de Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul, a gente não tem nem 20% da população se autodeclarando preta e parda. Então, a gente precisa pensar nisso também. A gente precisa dialogar sobre isso nesses espaços aqui, hoje, em função da pandemia, né? Mas essa discussão, ela já acontece, né? Ela já acontecia antes, e a gente precisa pensar no movimento negro, que está aí também, sobretudo a MNU, né, que fez 42 anos. A gente precisa falar de Maria Mulher, que é uma organização de mulheres negras, que é reconhecida nacionalmente, tem mais de 30 anos. Então, a gente precisa dialogar sobre isso, e a gente pode achar que começa a partir de agora, a partir da pandemia, que a cortina se abriu, né? As desigualdades estão aí, todo mundo sabe que acontece, ela sempre existiu, exatamente, e eu acho que aproveitando, já que tu falou do Silvio de Almeida, ontem, ele falou também dessa cortina, né, se abrindo. Então, o branco está sabendo, está entendendo que, bom, tá ruim para ele também. Tipo assim, antes tinha alguém pior do que eu, mas agora, né, estão vendo que a gente está alcançando, e aí a gente está falando de ações afirmativas, que a gente está acessando os espaços, estamos aí para estar em todos os espaços, também na questão de mulheres na política, né? A gente precisa pensar nessas candidaturas de mulheres negras, a gente precisa fortalecer essas candidaturas de uma forma verdadeira, né? Não é só para fechar percentual aí, né? A gente precisa falar disso também, de muitas mulheres que já estão há um tempo tentando entrar e não conseguem, que são lembradas no 20 de novembro, né? Acho que é muito característico aqui da nossa cidade, que as pessoas buscam, eu acho que nacionalmente também, mas eu acho que Porto Alegre se puxa mais ainda, sabe? De buscar essa coisa só no dia 20, como se a gente não tivesse uma agenda aí para falar, né? E o movimento de mulheres, né? Sobretudo o movimento de mulheres negras, está inserido em todas as pautas, né? Então, a gente tem pensadoras contemporâneas que estão aí, estão vivas, estão na internet,
né, para a gente também absorver. Acho que absorver Silvio de Almeida é fundamental, mas absorver o pensamento e o trabalho das mulheres negras também é importante. Tem a Conceição Evaristo, que ela é uma poetisa maravilhosa, então ela consegue dialogar com tudo isso com a leveza que a poesia traz. Importante isso também. Isso que vocês trazem é muito importante e também muito sintomático, né? A palavra que eu usei aquela hora ali, só para mencionar, eu usei a palavra contemplado, né? Todas as falas que ele mencionou ontem, eu me senti completamente contemplado da forma como ele abordou e aprofundou a questão do racismo estrutural, né? E realmente isso é um tema muito importante, muito difícil, né? Porque vamos lembrar como é que foi o tumulto para implementar as cotas raciais nas universidades. Se vocês lembrarem que teve, inclusive, movimentos de estudantes dentro das universidades querendo pressionar as reitorias à época para não implementar as cotas, né? Então, quer dizer, nos espaços de poder intelectual, institucional, lá é onde mais se combate o não combate ao racismo, né? Eles querem combater o combate ao racismo. É uma coisa assim que realmente só nos exige cada vez mais a gente estar completamente conectado nessas pautas de combate ao racismo para poder enfrentar juntos, né? Porque realmente para se pensar numa aspiração do racismo, eu não consigo ver só com a população negra enfrentando o combate ao racismo. Eu não consigo ver uma superação do racismo no Brasil só com a população negra enfrentando esse câncer que é na história do país. Até porque não é um problema nosso, né? Então... Exato. Não é um problema de vocês, e é um problema da população negra e que passa por uma conscientização e, acima de tudo, ter a coragem de cada vez mais a gente tratar desses assuntos, porque não é fácil. Quem que não tem um racista próximo de si? Aí, seja parente, amigo ou parente do parente, todo mundo tem. Tem. E aí, quando é que a gente vê que é o racismo? É na piada do futebol, é no dia a dia, naquelas expressões ali que colocam o ser humano em posição diferente do outro. Eu acho que esse é um tema que cada vez mais a gente tem que enfrentar da forma mais profunda possível. E me alegra muito a gente estar aqui num espaço para poder tratar desses temas, porque aqui o objetivo mesmo é esse, a gente botar o dedo na ferida. Aqui não é para a gente tratar de assuntos aqui a menos e que não está conectado com a nossa realidade das comunidades, né? Então, eu fico muito, muito feliz em estar podendo tratar desses assuntos com duas pessoas que realmente fazem um trabalho tão importante. E, por último, aqui, para a nossa conversa aqui, eu queria só trazer a questão que eu acho que foi a Lucélia que mencionou aqui, geralmente a gente aborda no início, mas os nossos bate-papos aqui fluem da melhor forma possível, então a gente não tem muito roteiro de pauta aqui, mas a questão do isolamento social nas comunidades, né? Como é que vocês estão vendo aí essa questão do isolamento nas comunidades do Partenon, no Sarandi, em relação a isso, né? Porque isso tem a ver com o racismo também, isso tem a ver com a realidade das comunidades, porque é tão importante ficar em casa, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar conectado com a realidade das comunidades. A maciça maioria das pessoas trabalham hoje para comer amanhã. E como é que vai fazer daí? Se não tiver um Estado atuante que crie políticas públicas para que essas pessoas consigam permanecer em casa. Se não tiver, como de fato não tem, esses R$600 as pessoas receberam, é melhor do que nada, mas milhões de pessoas até agora não têm acesso a esse benefício. Então, como é que vocês estão vendo toda essa complexidade que é o isolamento social? Volto a dizer, eu sou a favor, a União de Vilas é a favor do isolamento social, mas também a gente conectado com essa realidade das comunidades nos territórios. Olha, eu interpreto que o isolamento também é necessário, se faz necessário, né? Eu acho que é só assim que nós vamos conseguir, né, se livrar, ou pelo menos amenizar, né,
para dar tempo, pelo menos, né, de todas as pessoas se proteger ou até quando chegar, pelo menos, a vacina, que a gente sabe que não vai chegar tão cedo, né? Mas pelo menos que dê um pouco de trégua para os hospitais poder dar o devido atendimento a toda a população. Então, tem que ser as coisas, né? Mas como fazer isso quando nós temos um lado da população, e é a sua grande maioria, e aqui no Partenon, ela é 99% de pessoas trabalhadores e que precisam trabalhar de dia para comer de noite, né? Como fazer esse isolamento se precisam trabalhar, né? Então, é difícil falar sobre isolamento quando se fala nesse sentido, né? Como manter uma pessoa dentro de casa se a grande maioria tem o seu trabalho informal, não são trabalhadores empregados de carteira assinada, né? E que precisam sair para poder vender o seu pão, vender o seu cachorro quente, a sua pipoca, né? Então, é difícil falar sobre isso, né? Falando sobre esse auxílio, gente, esse auxílio, e a gente tem atendido aqui as pessoas, eu atendo na base na minha casa aqui, já atendemos 285 famílias, né? 100 e poucas famílias nós já atendemos pela segunda vez, né? Pelo segundo mês consecutivo. E a grande maioria não conseguiu pegar nem o primeiro, nem a primeira parcela, tá? Muitas delas, da quantidade de famílias, dessas 285, 100 e poucas delas, pela entrevista que a gente faz, novamente, fazendo uma reavaliação, muitas delas não pegaram o segundo pagamento porque deu negado, tá? Isso não vou nem entrar na linha do 600, como você falou, Fabiano, que 600 não dá para nada, né? E agora eles querem ainda diminuir mais ainda a parcela. Então, assim, é complicado. Como é que tu vai lidar com essa situação, sabendo que as pessoas precisam comer, que as pessoas precisam sobreviver? E no Partenon, a grande maioria das pessoas que precisam são as pessoas como nós. Aqui, ó, de raça, de cor. Somos nós, os trabalhadores que precisam. Então, é difícil falar sobre isso, sabe? Quando tu vai chegar numa pessoa e dizer: amor, tu tem que botar máscara, amor, tu tem que ficar dentro de casa, amor, tu tem que deixar teu bebê em casa, quando tu não tem nem onde com quem deixar a criança. Sabe? É difícil isso, Fabiano. Para nós aqui é muito complicado e a gente tem deparado muito com isso. Esse tipo de trabalho era para estar sendo feito um trabalho de Estado. O governo deveria estar dando essa acessibilidade para as pessoas. O governo deveria estar fazendo essas ações. No caso, dando possibilidade para as pessoas sobreviverem, né? Até passar todo esse problema. Mas não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo a discriminação geral em todos os sentidos, né? De não ajudar de forma alguma a população, e principalmente a mais carente. E aí, Lucélia, aí no Sarandi, como é que está a situação? Não é muito diferente, né? Como eu disse no decorrer da minha fala, o nosso número de atendimento ele também dobrou. São por volta de 120 atendimentos que a gente realiza mês. E como eu disse, ao longo desses 3 meses, a gente já está chegando aí a 300 pessoas atendidas só aproximadamente para o recurso, que vieram por essa demanda reprimida de recurso, né? Porque ficaram sem a sua renda, como a Rosa já disse, né? O perfil é basicamente o mesmo, e pessoas também que não sabiam, porque a assistência ela trabalha por território, né? Então, quando a pessoa tem como se prover, ela geralmente não busca, né? Esse tipo de serviço. Então, muita gente que está descobrindo, né, esse serviço, a questão dos programas também, agora buscando, né? Só que o cadastro único, ele está suspenso devido à questão da pandemia, então é um serviço que não tá funcionando, né? Pelo menos até o presente momento. Também não temos ainda um informe de prazo, assim, de ideia de retorno. Enfim, eu acho que a gente precisa pensar também numa cidade que já está quase chegando a 70, né?
no número de mortos, de óbitos em Porto Alegre. Essa questão do isolamento, como eu disse, na pesquisa, né, eles estão, na medida do possível, eles tentam ficar em casa, mas são também mais de 5 pessoas, às vezes, numa mesma casa, né, os cômodos pequenos. Então, a gente precisa falar disso também. Muita gente que tem dificuldade, já tem uma questão emocional aí fragilizada, independente de qualquer coisa, que utilizava a rua como alternativa, né, e que hoje não deve ir, né, mas às vezes vai, acaba furando, né, essa questão do isolamento. E eu prefiro, em vez de isolamento, dizer distanciamento, né, por uma questão até melhor, assim, para mim, no caso, é mais adequado dizer o distanciamento do que isolamento, porque isolado, a gente, por muitas vezes, já está, né? Então, está bem complicado, e por isso a nossa ideia do que eu falei do carro de som, da informação, né, da importância do porquê, de esclarecer também. Porque, às vezes, as pessoas não ficam também em casa, porque parece fácil, né? A TV está ali, está falando. Mas, enfim, esse vírus a gente não está vendo, né? Então, é importante dizer isso. Então, tem muita gente que, enquanto não vê alguém, não fica sabendo de alguém bem mais próximo que está infectado, né? Que pegou, que apresentou os sintomas ou que teve que buscar a saúde para tentar fazer um teste, porque tem isso também, né? Muita falta de teste também, né? Então, enquanto eles não vê alguém mais próximo passando necessidade, ou até mesmo eles, às vezes eles acham que não vai dar nada, né? Mas é importante dizer que a falta da informação também faz com que as pessoas saiam de casa, e tem, evidentemente, né, a questão da renda, que a Rosa já disse, de ir tentar correr atrás do seu, né? E essa questão dos R$600, muitas pessoas sem saber o porquê da negativa, né? Muitas pessoas sem saber o porquê da negativa, e isso que me chama bastante, que nos chamou bastante atenção, e que essa informação, apesar de ser um serviço, né, da assistência, de uma forma, através de um canal, assim, maior, né, não chegou, assim, esses motivos do porquê que a pessoa não conseguiu acessar, mesmo que se enquadrando, digamos, nos requisitos, né? Aparentemente, a pessoa se enquadra naqueles requisitos. Muita gente que recentemente deixou o emprego, uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, no final do ano passado, e aí aparecia que a pessoa estava no emprego formal. Então, e aí, nada de resultado de contestação, muito complicado, assim. E acho que é importante dizer também que a ideia inicial era R$200, né? Então, se não tivesse feito um trabalho aí dentro pelos deputados, né? A gente poderia estar aí à míngua, inclusive, né? Sem nada. E agora de melhorar, né? De continuar. Exatamente. De reduzir para R$300. Isso que a Lucélia colocou é interessante, porque o senso comum reclama muito do Congresso, né? Mas se não fosse o Congresso, os R$200 tinha passado aí, batido, e era isso que as nossas comunidades, a nossa trabalhadora ia receber, né? Quer dizer, o Congresso Nacional atuou ali para poder aumentar um pouco, que ainda aqui entre nós é consenso de que é um valor muito pequeno, mas seria muito pior se o Congresso não tivesse feito uma mediação ali para poder subir esse valor. Sim, e tu vê que esse governo é tão maldoso que os R$600, o que ele fez, né? Só para a gente recordar, ele tinha proposto 200, aí o Congresso quis aumentar, daí foi negociação, foi então 500. Aí o governo, para levar uma, digamos,
um crédito político, ele foi lá e disse, não, então vai ser 600. Aí depois ele foi para a empresa e disse, não, quem deu 600 fomos nós. Então tu vê que é um jogo de estratégia para eles são números. Na verdade é isso, a classe trabalhadora, as nossas comunidades são números. E se eles não puderem, de alguma maneira, estrangular, como eles tentaram estrangular nos R$200, eles vão querer se aproveitar de alguma maneira para poder usar como bandeira política depois. Eu acho que... A dificuldade também das mulheres de acessar os 1.200 também acho que é importante dizer, né? Que também muitas que se cadastraram pelo aplicativo, que não eram inscritas no cadastro único, né, que não recebiam Bolsa Família, também tiveram bastante dificuldade. E eu acho que é importante também dizer que a nossa população, que ficou assim, outra cortina que se abriu, é muita gente sem documentação, né, que é uma coisa básica, assim. As pessoas sem CPF, as pessoas sem entender o porquê do CPF irregular, as pessoas não votam, né, não sabem que se tu não votar, tu não consegue, se tu vai para dependendo de onde é que tu for, para um concurso público, tu não assume, né, então, acho que é importante dizer isso, e isso também é uma coisa que a gente tenta trabalhar bastante, porque isso é formação política também, né, tu saber quais são os teus direitos e deveres, passa por formação política. Então, a gente está na hora também da gente poder potencializar esses espaços para a gente poder conversar com o nosso público, né? E dizer isso, desde o básico, da importância do título de eleitor, da importância de tu ter um documento, do porquê que hoje, quando tu sai né, tu ganha um filho, já sai com a tua certidão de nascimento, é 6 meses para tu já providenciar esse documento dessa criança. Porque é importante a gente dizer que a gente está num país que as pessoas não estavam, as pessoas estavam acostumadas a não ter esse documento de identidade. Então, é desse público que a gente está falando, é esse público que a assistência atende também, né? As pessoas que perdem documento, não providenciam os documentos dos filhos. Então, é importante dizer isso também. Isso ficou bem claro, assim, bem escrachado, assim, para esses nossos governantes verem, né? E é algo que, se tu trabalha com a sociedade civil, potencializa a sociedade civil, a gente pode ter condições de reverter isso também. Eu sinceramente, tenho muitas dúvidas em relação ao governo federal, quando ele se movimenta para trazer alguma política pública para as pessoas, sabe? Todas essas negativas que teve no sistema, eu fico sinceramente em dúvida se realmente foram só problemas no sistema, enfim, sabe? Porque realmente é muito complicado a gente esperar de um governo desse que está colocado aí alguma ação sincera, fraterna em relação à nossa classe trabalhadora. É muito complicado o momento que a gente está passando e só reforça a necessidade de a gente cada vez mais ter momentos de possibilidade de a gente poder refletir e aprender muito. Hoje eu aprendi muito aqui com vocês. É muito bacana a gente poder ouvir as pessoas que realmente fazem o trabalho de base, fazem a coisa acontecer, porque discurso é bom, bonito e todo mundo faz, né? Agora, botar a mão na massa e aí fazer a coisa acontecer, bom, daí a situação muda e muda bastante. Então, eu queria, já a gente indo para o final, por mim, eu ficaria mais 2 horas conversando com vocês aqui. Tem um monte de coisa aqui, os nossos queridos companheiros que estão sempre juntos aí na página, aqui se manifestando. Eu já queria, de imediato, agradecer a participação de todos também. É muito legal a gente poder fazer esse bate-bola aqui e as pessoas poderem interagir. A gente não consegue ler todas as mensagens, mas, na medida do possível, a gente sempre traz para o debate algumas manifestações ali. Então, queria agradecer profundamente a presença de vocês, terem aceito o convite de vir para a nossa página Comunidades em Reflexão, para a gente realmente
entender um pouco o que está ocorrendo no Partenon, no Sarandi. Claro que são muitas informações, a gente não consegue ter nem perto de uma ideia total, mas alguma ideia a gente consegue, sim, aproximar as nossas experiências, né? Então, aqui, sempre quem encerra os nossos bate-papos são os nossos queridos e queridas convidados. Então, eu queria passar a bola para vocês e já agradecer novamente a participação de todos, dizer que toda terça-feira, às 21 horas, a gente tem esse espaço para falar do movimento comunitário, para trazer pessoas que estão lá, que são a ponta da espada, que realmente fazem os trabalhos que as nossas comunidades tanto precisam, né? Seja com as instituições, seja o movimento comunitário, mas tudo que se movimenta no território, a gente precisa estar aprendendo e ouvindo vocês, né? Então, muito legal vocês estarem aqui. Passo o encerramento para vocês. Bom, então... Vai, Lucélia. Vai, amor. Bom, eu queria agradecer, né? Agradecer também o Santiago, deixar registrado, né, que indicou e acabou chegando na gente, né? Um espaço para a gente estar divulgando a nossa organização, divulgando nossos serviços, né? Também deixar aqui o convite, quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, enquanto Sempre Mulher, a gente está aí nas redes sociais, é só procurar. Agradecer ter conhecido a Rosa, né, esse espaço, da gente ter trocado, dizer que estou à disposição também para quem comentou ali, interagiu, para a gente dialogar em outros momentos também. Muito obrigada, então, e dizer que o importante é nos manter vivo, né, sobretudo nesse momento. A gente está começando aí o inverno, Porto Alegre está entrando, ou na verdade já entrou, né, desde a semana passada, numa curva bem problemática no que se refere ao coronavírus, né, então que a gente se cuide na medida do possível, né, nos proteja o nosso corpo, a nossa mente, e a gente se manter vivo, porque vivo a gente faz evolução. Isso aí. É isso. Uau. Rosa. Então, eu também gostaria de agradecer muito ao convite, né, Fabiano, que através da Helenira me passou, né, a possibilidade, o convite, né, de estar tendo essa oportunidade de estar falando um pouco, né, não só sobre o Partenon, mas falando um pouco sobre saúde de Porto Alegre, falando um pouco sobre o Conselho Municipal, né. Então, agradecer muito a você essa oportunidade. Fiquei muito feliz de conhecer a Lucélia, mais uma grande colega, amiga, lutadora, né? Fico muito feliz mesmo de ter te conhecido. Espero ter a oportunidade de chegar bem pertinho de ti e termos a oportunidade de nos abraçarmos, né? Que essa coisa assim longe é muito, muito frio, né? Mas fazer o quê? E reafirmar novamente, né? Que como conselheira eu sou usuária, eu não sou trabalhadora, né? E convidar outras pessoas também que possam se inserir, porque nós estamos precisando muito desse segmento usuário para lutar pelo controle social em Porto Alegre. Então, fica aqui o convite, né, para que outros, possam estar junto conosco também, atuando nessa área. Muito obrigado, e vamos seguir, né, os nossos distanciamentos, né, colega? Como você mesmo falou. Tá? Muito obrigada. É isso aí. Obrigada, boa noite. Voltaremos a falar. Com certeza. Tchau. Grande abraço.